dia a todas, a todos. Sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme poder conversar com vocês mensalmente sobre os temas tributários que a gente entende e tem discutido com alguns de vocês mais relevantes. A nossa última reunião do ano, eu espero que vocês tenham tenha valido a pena esse ano inteiro de reuniões e conversas. E a gente selecionou para essa reunião de hoje, eu acho que está na tela já, né? Tá aqui, pronto. A gente escolheu para conversar com vocês nessa reunião um tema que recentemente foi decidido pelo Supremo. O negócio não está na tela, não. Não está? Então, peraí. Entrou? Agora está modo de apresentação. Prontinho, perfeito. Tá bom? Isso, perfeito. Tá legal. Então, a ideia é discutir um pouco com vocês e comentar essa mudança de jurisprudência do Supremo sobre a questão da incidência ou não incidência, né, o tratamento tributário de um terço de férias, né? Um terço de férias gozadas, né? Só para dar um panorama, depois eu vou detalhar um pouco mais. Eu normalmente coloco dois itens, mas esse item requer um pouco mais de detalhes. Não porque o Supremo mudou de opinião, mas porque quais foram os fundamentos desse entendimento que resultaram nessa mudança de entendimento do STJ. E aí eu vou caminhar com vocês da Constituição Federal, vou mostrar a ementa do STJ. O STJ já tinha simulado essa matéria, mas o STF tinha se avocado à discussão, né, diferentemente dos outros temas, que os 15 primeiros dias de afastamento e também o aviso prévio indenizado. Esses eram os três temas que a gente basicamente discutia, né, a grosso modo e de forma geral, é um dos temas mais importantes previdenciários. E o Supremo Tribunal avocou essa matéria para ser julgada também, em que pese ela tinha já ter sido simulada pelo STJ. É uma situação relativamente inusual, porque a questão é qual é o limite que o Supremo pode ir, qual é o limite do STJ, né? São competências concorrentes, são concorrências exclusivas, pode tudo o Supremo, enfim, essa é a discussão. Eu não pretendo, claro, colocar nesse nível, mas é o que aconteceu, né? Se um tribunal já tinha simulado a matéria e o outro teve uma avaliação diferente, do que aconteceu, né? E isso tem um efeito enorme nas empresas, porque muitas delas já entendiam como líquido certo a não incidência dessas três remunerações. E sendo normalmente, em regra geral, o valor de um terço de férias muito mais representativo do que os outros dois que eu citei, que são os primeiros 15 dias de afastamento e também aviso prévio indenizado. Um terço de férias, ele cabe em qualquer folha de pagamento, e o aviso prévio indenizado não necessariamente, menos os primeiros 15 dias de afastamento. Então, isso deve ser agora um problema sério para as empresas, por vários fatores e em função da história de cada uma das ações individuais ou não, se a empresa simplesmente tomou a decisão de não tributar sem suporte judicial. Quer dizer, cada empresa agora tem uma história e deve ser avaliado o que vai acontecer, como proceder com referência a essa falta de tributação dessa verba. Essa matéria, então, ela era objeto de repercussão geral, né? O recurso extraordinário que foi eleito foi esse 1072-485, que tratava de vários temas, mas o tema específico que foi decidido foi de um terço de férias, porque as outras já tinham sido tratadas, que era o número 985 de repercussão geral. Para quem não conhece, faz uns 10 anos mais ou menos, o legislador, para fins de economia de esforço dos tribunais superiores, inseriu duas regras novas. Essas regras são que o Supremo Tribunal Federal pode eleger um tema como repercussão geral e o STJ como recurso repetitivo. O efeito disso é o seguinte: uma vez julgado, e tem toda uma forma de decisão, de eleição e tal,
uma vez julgado o tema em repercussão geral, ela tem eficácia para todos os casos que estão em trâmite na corte. Então, nesse caso, a jurisprudência ela é impositiva. Nós não temos o nosso sistema é único nessa questão. A jurisprudência ela apoia os juízes, mas quando se trata de repercussão geral ou recurso repetitivo, ela vincula os tribunais. E aí a curiosidade é que a matéria de um terço de férias já tinha sido simulado, já tinha sido julgado em recurso repetitivo, mas o Supremo também avocou a discussão. Então, nós tínhamos uma discussão muito sui generis, porque se o recurso repetitivo já obriga os tribunais a julgarem a matéria nos termos que foi julgado no STJ, já era vinculante, mas ao mesmo tempo eu tinha uma discussão em repercussão geral que deixava ainda espaço para que ainda houvesse mudança de posicionamento, que foi o que aconteceu nesse caso, tá bom? Então, colocando esse contexto geral, eu vou andar então com todo mundo para passar um pouco dos conceitos e a gente chegar no limite. E aí, para fechar, vocês vão ver que a grande diferença entre os primeiros 15 dias de afastamento e o aviso pré-indenizado em relação a um terço de férias foi a questão da habitualidade. A habitualidade é uma característica que está num terço de férias, não está nas outras, está na Constituição Federal, no artigo 201, que trata sobre remuneração, e no contexto isso foi utilizado para dizer, olha, dado que é um pagamento habitual, então logo deve compor a base de incidência previdenciária. Foi esse, no final das contas, o resumo geral, e agora eu vou andar um pouco mais detalhes, vou passar pelo artigo 7, vou passar por alguns artigos da Constituição Federal para vocês entenderem o contexto, vou passar pela Lei 8.212 que fala sobre a Previdência, vou passar rapidamente pela CLT, e aí eu vou mostrar a decisão final para que todos conheçam. Eu vou fazer um recorte das decisões disponíveis, que é do Fachin, do Marco Aurélio, e mais um ministro que agora me fugiu o nome, mas vocês vão ver qual foi a base de decisão de cada um deles. Então, seguindo aqui a nossa conversa, nossa ementa, né? Olhando o nosso gráfico, nosso mundo de férias, né? De férias com dinheiro. Férias, acréscimo, contribuição social e incidência, é legítima incidência da contribuição social previdenciárias, sociais destinadas a terceiros. Então, eu tenho 3 aqui, a contribuição social previdenciária, as sociais destinadas a terceiros, então é o SEBRAE, é o SESC, SENAI, etc. Tal, e ao SAT, Segurança do Trabalho, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas, porque um terço de férias vendidas, a parte de férias vendidas não é tributada, já está na lei. Muito bem. Qual é o problema, então, qual é o nosso problema aqui? Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Um pagamento habitual feito sem contraprestação laboral pode ser considerado como remuneração? Acabou sendo essa a base do debate, né? E o segundo tema também, a matéria é constitucional? O limite semântico do termo salário, remuneração, rendimento do trabalho, esse é um texto constitucional? O Supremo deve entrar nesse debate? E esse tema é complicado, porque o conceito do Supremo Tribunal sempre foi para definir, decidir sobre conflitos de princípios, né? E não para discutir semântica. E esse aqui é o grande problema. Então vamos lá, o que acontece? No STJ, essa matéria tinha sido já simulada no tema 479, que falou, foi escrito da seguinte forma: a importância paga a título de um terço constitucional de férias possui natureza indenizatória, compensatória e não constitui ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ela não é possível incidência de contribuição previdenciária a cargo da empresa. Essa é a ementa do tema 479 que falava sobre um terço de férias. E aí, uma vez simulado, a grande maioria das empresas resolveu nem assumir mais a necessidade de discutir isso nos tribunais. Esse foi o problema, porque o Supremo, ao mesmo tempo, como eu tinha dito, ele avocou a discussão e falou, bom, esse tema eu quero discutir em separado. E aí, recentemente, dia 31 de agosto,
esse tema foi julgado. Qual era os três assuntos que foram colocados, né? O primeiro era o aviso dessa ação, né, nesse recurso extraordinário que tinha qualidade de recurso de repercussão geral. Ele discutia sobre aviso prévio indenizado, mas esse tema já tinha sido objeto de discussão no recurso extraordinário 611.505 e o contribuinte saiu curioso. Alô? Tudo bem? Ok. O segundo tema que nós vamos tratar agora, texto constitucional relativo a férias gozadas. E o terceiro tema tratou dos primeiros 15 dias de afastamento, que também já tinha sido objeto de julgamento do recurso extraordinário 745/901, que também o contribuinte saiu vitorioso. Então, realmente sobrou para discutir se havia ou não havia a discussão sobre a incidência do terço de férias. Muito bem. Esse tema tinha sido julgado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, muitos conhecem, né? Ficou muito famoso pelo julgamento da Lava Jato, em segunda instância, e aí a ementa dessa discussão foi a seguinte: também se aplica as contribuições sociais destinadas a terceiro ao SAT, uma vez que a base de cálculo dessas contribuições é a folha de salário. Então, o que for, a verba vai ter incidência. Não incide contribuição previdenciária sobre os pagamentos dos primeiros 15 dias de afastamento do trabalho por incapacidade, falamos, aviso prévio indenizado, um terço de férias gozadas, até porque foi uma alteração da legislação, mas a legislação atual já fala que férias gozadas não tem incidência, vale transporte e auxílio alimentação in natura. E aqui tem que tomar muito cuidado, porque é só in natura. Tem um grande debate se ticket tem ou não. Esse tema eu sugiro também avaliar, não é objeto da conversa, mas eu sugiro aqui, aqueles que têm isso, seja representativo na folha de vocês, avaliar a forma de incidência atual. E por último, é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre valores recebidos a título de salário maternidade, férias gozadas, descanso semanal remunerado e adicionais de hora extra, insalubridade e periculosidade. Bom, então, o STF subiu o recurso extraordinário, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, opinou pelo conhecimento parcial e desprovimento do recurso extraordinário, então ela entendeu que não havia possibilidade de ter incidência, contribuição, a impossibilidade de ter incidência sobre a contribuição previdenciária sobre um terço de férias, indenizados ou gozados, é relevante para ela. Então não haveria, por quê? Porque não há um caráter indenizatório e não habitual. Então o sopesamento do valor de um terço de férias ele é indenizatório porque não há esforço da pessoa para receber aquele valor. Não há o esforço do trabalho para receber. Ele compõe uma cesta de pagamentos, em que a gente chama de remuneração. Ela não é salário. Então, mesmo que ela seja habitual, a habitualidade não tem o peso necessário de valor para subtrair dela a característica mais importante, que é ser indenizatória, que exatamente foi a base da decisão do STJ. E aí a PGFN argumentou, né, só os argumentos, para quem gosta de Netflix, são uma série que eu acho mais interessantes, que é o Suits, Os Homens de Preto, que é uma discussão sempre muito focada na questão dos argumentos, né? E quanto mais no mundo da vida, indiferente do direito ou não, o argumento que prevalece, em tese, é aquele que é mais próximo da realidade dos fatos, né? Muito bem, o que eles alegavam? Que a Constituição Federal prevê que incide contribuição social para a Seguridade paga qualquer título. Eu vou passar com isso com vocês, que é o artigo 195 e 201. A natureza remuneratória de um terço de férias, é como se fosse composição do salário, tem um debate também complicado, até nos próprios anais da redação da Constituição Federal originária de 88. A distinção entre o regime previdenciário dos servidores públicos, dos empregados seletistas. Aí você pergunta, mas poxa, mas o que tem a ver a questão do previdenciário seletista com o servidor público? É porque a base da discussão nasceu com a base de cálculo do servidor público, uma vez que todo o valor que eles recebem como rendimento ou remuneração, né, olhando a remuneração como gênero, onde tem os salários, bônus, ticket, etc. tal,
compunha a base de cálculo para fins de contribuição para a Previdência Pública. E lá se discutia esse tema, e a discussão saiu de lá e chegou no mundo das relações privadas. Esse é o elo de ligação. Então, quando vocês ouvirem falar, talvez ainda esse tema vai reverberar bastante, mas ouvirem falar da discussão pública, vão entender que o assunto saiu de lá e depois andou até a consideração de que se um terço de férias pago pela empresa deveria compor a base de cálculo previdenciário, porque são metodologias diferentes, né? Todos nós contribuímos, o Estado contribui, as entidades contribuem, a pessoa contribui. No caso de empresa pública, no caso de funcionário público, eles também contribuem e a base de contribuição diferente deles é diferente da nossa, que tem um teto. A deles não tem teto. E aí nasceu a discussão. Muito bem, seguindo. Impossibilidade do judiciário estabelecer isenção tributária, até pelo critério de separação dos poderes. Veja, porque se isso é tributado, se é um elemento tributado, aos tribunais concederem, decidirem pela não incidência, eles na verdade estariam concedendo uma isenção tributária. Esse é o que também estava sendo alegado. Muito bem. A pergunta, o que é remuneração? O que é rendimento? O que é salário? Para fazer essa história simples, depois eu vou entrar no campo da lei. Remuneração tem sido entendida como o gênero de qualquer tipo de pagamento, né? E eu coloco o rendimento junto, porque o rendimento e remuneração acabam, em certos momentos, tendo a mesma qualidade semântica. Salário, de forma diferente, ele tem, muitas das vezes, a visão dos pagamentos sobre a retribuição efetiva sobre o trabalho feito, o trabalho remunerado, o trabalho contratado via contrato de trabalho. Tá? Então, essa é mais ou menos a linha geral da diferenciação entre essa terminologia. Isso é importante porque, na hora que eu vou no texto constitucional, eu vou ter um texto da lei previdenciária, eu vou ficar nessa dúvida, qual é a diferença entre eles? E veja, isso é uma diferença apontada, inclusive numa decisão recente do STJ, que eu também vou comentar, do STF, que eu também vou comentar, perdão. Falando sobre base legal, começamos pelo artigo 7º, que fala sobre os direitos do trabalhador. Então, o que fala lá? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua contribuição social, o gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. Então, esse é o primeiro ponto. Bom, as férias são um valor efetivamente pago ao empregado ou não? E esse é um terço. Qual é o papel desse terço, né? O papel do terço é, de alguma forma, tentar ajudar com que a pessoa tenha um descanso digno, né? Esse foi, pelo menos, o anal descrito descrito em umas decisões que eu vou passar para vocês, que, dado que os salários são muito baixos, esse um terço adicional ajudaria a pessoa a ter um descanso um pouco mais tranquilo. Indo em frente, o artigo 195 fala o seguinte, e aqui eu já estou tratando da base da Previdência Social, né? E nessa base, nós vamos estar discutindo o quê? Quais são as bases de cálculo que foram eleitas para fim de financiamento da Seguridade Social. Muito bem. Então, o que nós temos? A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes do Orçamento da União, Estados do Distrito Federal e das seguintes contribuições. E aí, muito que vocês conhecem, e aqui vem o PIS/COFINS, vem a contribuição social sobre lucro, vem a cota patronal, vem tudo aquilo que a gente vê como contribuição social para fins de financiamento da Seguridade. Então, eu tenho hoje, o que era até uma coisa importante, antes da emenda constitucional 20 de 98, a única base de cálculo possível era do empregador. E aí eu vou explicar em que limites isso funcionava. Hoje eu tenho do empregador, da empresa e da entidade, equiparado na forma da lei incidente sobre folha de salário. Antigamente eu tinha a única base de incidência era basicamente folha de salários. E aí, com a alteração, e aí sim o ponto que eu queria enfatizar, hoje eu tenho folha de salário e demais rendimentos do trabalho. E aí a pergunta, poxa, e a resposta não, e o problema não resolve, né? Porque quais são os rendimentos do trabalho? Férias é rendimento do trabalho? Os 15 dias de afastamento é rendimento do trabalho? O aviso prévio indenizado é rendimento do trabalho? Esses dois foram tratados como não sendo. Mas e férias? É rendimento de trabalho? E esse é o tema
que o Supremo resolveu encarar. Então, vamos lá. Então, a incidência deve incidir do empregador, da empresa, da entidade. Aí, quais são os fatos, né? Da folha de salário e demais rendimentos de trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe presta serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Então, tenho todas as situações hipotéticas possíveis onde há relação de prestação de serviço. E receita ou faturamento e o lucro, como eu já conheci, então, PIS/COFINS aqui em cima, e o lucro, que é a base da contribuição social. Seguindo aqui a nossa discussão, a contribuição social também foi tratada, essa questão também foi tratada no artigo 201, que determinou que a previdência social será organizada sob a forma de regime geral de caráter contributivo, filiação obrigatória, observados os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá nos termos da lei. Aí que vem nosso pequeno problema. Os ganhos habituais do empregado. Pergunta, é aí que eu coloquei para vocês. Ganho habitual é fato suficiente, quando a gente fala, né? Necessário, ele tem certas qualidades, mas suficiente aquele que ele se encerra, ou seja, está resolvido, né? O fato de ser suficiente quer dizer que ele completa todas as hipóteses para que haja uma determinada ocorrência. E na que eu olho a questão da habitualidade, vem a discussão, poxa, mas se é um pagamento habitual e férias é um pagamento habitual, deveria ser considerado com base para fins de incidência, e aqui é exatamente onde vai morrer essa discussão que os contribuintes tinham. Então, o que fala o parágrafo 11? Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para fim de contribuição previdenciária consequente repercussão em benefícios, no caso da forma da lei. Movendo aqui, olhando já para a Lei 8.212, que fala sobre a base de incidência, o que nós temos nessa base, nessa lei? O artigo 22 trata sobre os seguintes, né, trata sobre esse tema. A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social, além do disposto no artigo 23, é de 20%, isso que todo mundo sabe, isso aqui é a definição macro da base de cálculo. 20%, e o resto são os adicionais, são os de terceiros e o SAT. 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título. E é o problema da norma. Vejam, a gente vê na Constituição Federal salário de mais rendimentos. Aqui eu tenho já uma norma mais ampla falando o quê? A qualquer título. Aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestam serviços, destinados a retribuir o trabalho. De novo, a pergunta, veja, o texto cada dia, cada ida mais complicações, né? Porque se eu estou falando de rendimento do trabalho, férias remuneram o trabalho ou férias é um rendimento na composição total do pacote fechado para aquela pessoa. Inclusive, ela é legal, a empresa não poderia nem dispor de forma contrária. Sobre qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, ganhos habituais, ou sob a forma de utilidades e adiantamentos decorrentes de reajustes salariais, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviço. E aqui no caso de trabalho remoto, e isso provavelmente deve estar sendo objeto também de discussão com o home office. Nos termos da lei, ou do contrato, ou ainda de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Muito bem. Também o 28, aliás, fala o seguinte, não integra a salário de contribuição para fins da lei exclusivamente as importâncias recebidas a título de férias indenizadas, então aquela parcela que eu vendo, e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobre remuneração, enfim, só quando tem férias dobradas e tal. Quer dizer, a limitação, a não incidência eram valores pontuais determinados, então as férias gozadas não estavam aí, logo abriu-se o dilema, qual é a possibilidade de discussão sobre a qualidade desse texto, né, desse termo chamado férias, assim, em outras palavras, se ele é remuneração ou se ele é um valor indenizatório. Seguindo, então, o que fala a CLT? A remuneração das férias, ainda quando devida após a cessação do contrato de trabalho, terá natureza salarial. E aí já tem um texto em CLT, né? Claro, aí a pergunta, poxa, as normas têm que estar em... Esse é um problema sério, hermenêutico, né? Até que ponto o sistema não deveria estar absolutamente unificado? Então, se tivesse unificado,
entendendo que férias tem natureza salarial, o próprio STJ já deveria ter julgado esse tema inicialmente dizendo que havia incidência. Mas o nosso sistema tem buscado essa sintonia, essa unicidade, né? Mas não necessariamente nós chegamos a um estado de perfeição. Seguindo em frente, o que fala a CLT no artigo 457? Compreende-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como prestação de serviços, etc. As gorjetas, ou seja, todo tipo de remuneração compõe o valor do salário. Ou seja, perdão, acho que aqui eu fiz ao contrário. Aqui ele mostra aquilo que eu estava falando. A remuneração é gênero, onde além do salário, gorjetas e qualquer valor pago a fim de contraprestação compõe o conceito de remuneração. Então, bônus, gratificações, etc. compõem o conceito de remuneração. Ou seja, a remuneração é genérico. Seguindo aqui, o termo não se inclui nos salários, ajuda de custo, assim como as diárias para viagem, que não excedam 50% do salário recebido pelo empregado, e fechamos. O último slide que eu queria passar também, mostrando como é que é o texto da CLT, no artigo 1450, o que ele fala? Além do pagamento em dinheiro, compreende salário para todos os efeitos, alimentação habitual, vestiário, outras prestações de natura que a empresa, por força do contrato do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum, será permitido o pagamento com bebida, que todo mundo sabe. E aí, o que eu tenho? Se isso era uma amarração da Lei 8.212 de 13 com o texto da CLT, vocês vão perceber que, em que pese alguns dos elementos serem tratados como salário, lá não são base de incidência. E essa que é a discussão. Só que as férias ficaram suspensas, porque se a natureza dela é de indenização, logo, ela deveria ter sido expurgada do sistema. Esse recurso extraordinário 565-160, que foi o tema do tema número 20 de repercussão geral, tratou exatamente sobre a questão do limite da habitualidade, né? E aí isso vai nos ajudar a entender o porquê que o Supremo Tribunal entendeu que um terço de férias tem incidência previdenciária. Qual foi a ementa da discussão? A contribuição social a cargo do empregador incide sobre os ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posterior à emenda constitucional número 20. Esse tema sempre foi muito debatido porque o conceito de habitualidade nunca tinha sido bem resolvido, né? Então, qual foram as bases disso, né? O conceito de folha, o alcance de expressão folha de salário, isso que era o debate. Lá a discussão não era necessariamente previdenciar um terço, isso foi objeto desse recurso extraordinário de repercussão geral que nós vamos tratar. Aqui eu tinha basicamente a discussão de qual é o limite do conceito de folha de salário. E aí, de novo, eu falo para vocês a preocupação do papel do STJ e do papel do STF. Se o papel, claro, o Supremo Tribunal Federal sempre vai dizer sobre tudo, isso é um fato. Mas a pergunta é, deveriam eles discutir sobre, inclusive, os limites semânticos dos termos na Constituição Federal, né? Não deveria ser o papel de conflito de princípios entre legalidade, dignidade, ou seja, discutir o valor intrínseco ou não do papel da Constituição Federal com o ser humano, o Estado? Bom, esse é um tema bastante complexo. E aí o que ficou decidido? Que habitualidade, o texto habitualidade, o termo habitualidade significa os ganhos habituais do empregado a qualquer título serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e, consequentemente, a repercussão de benefícios. Espera só um pouquinho. Vou parar um pouquinho só. E, consequentemente, a repercussão em benefícios no caso de forma da lei. Natureza remuneratória. Então, remeteu-se à remuneração percebida do empregado, ou seja, as parcelas diversas satisfeitas pelo tomador do serviço, exigindo apenas a habitualidade. Ou seja, se eu tenho recebido uma remuneração e essa remuneração tem característica de habitualidade, logo ela deve ser tratada como composição de folha de salários. E com isso aqui veio vir por cima a discussão da incidência de um terço de férias. Veja, por quê? Porque um terço de férias ele é habitual. E se ele é habitual, e há na Constituição Federal, eu vou apresentar agora, eu acho.
não sei se eu passei, acho que eu passei, espera um pouquinho só. Acho que eu passei o 201. Um pouquinho. Não, 201, aqui, ó. Acho que eu passei isso aqui, né? Se eu tenho os ganhos habituais, se há habitualidade do pagamento a qualquer título, logo ele deve compor a base de cálculo. Então, em função dessa avaliação da Constituição Federal, né, do artigo do parágrafo 11, tudo acaba desdobrando, né, chegando à incidência da Previdência num terço de férias. Então, vamos lá. Então, deixa eu voltar onde eu estava. Aqui. Então, de novo, tendo a habitualidade como elemento essencial na questão da definição da incidência, tudo que é habitual deve incorporar a base de cálculo da Previdência, indiferentemente se pode ser entendido como indenizatório. Isso o Supremo não chegou aqui, mas a discussão é exatamente essa. Mesmo que o STJ tenha tratado como indenizatório, se ela é habitual, então cai essa não incidência e passa a compor a base de cálculo previdenciário. E agora eu vou tratar as 3 decisões que nós temos disponíveis, né, que acabam sendo base para julgamento. Primeiro, o Marco Aurélio, ele fala que temos que atentar para a base redigida do artigo 7º, inciso 17, que eu acabei de ler para vocês, trata de verba oferida periodicamente como complemento à remuneração. Então, as férias não são isoladas, elas complementam a própria remuneração. Então, esse é um dos argumentos que levou ele a decidir que incide a cota patronal sobre um terço de férias. 2, adquire-se o direito conforme o decurso do ciclo de trabalho, sendo adiantamento em reforço ao que paga ordinariamente ao empregado quando do descanso. Então, esse descanso compõe a visão dele é como se houvesse um pacote final de trabalho anual. Esse pacote contempla tudo. E as férias é uma parte do pagamento, que não deixa de estar certo, é o que chama de remuneração. Isso não muda o conceito de remuneração. Só que o conceito de salário é um pouco diferente da remuneração. Remuneração, como a gente viu, é gênero, onde salário é espécie, e há outras diversas possibilidades. E nessa discussão, ela tem que tomar muito cuidado, porque aqui também caberia, hipoteticamente, o debate do stock option. Se toda a remuneração recorrente, habitual, é base de incidência, stock option, se os planos são dados anualmente, isso poderá também vir a ser entendido como incidência. E aí, seguindo a terceira, em que pese a doutrina e a jurisprudência não chegarem ainda ao acordo final, e a gente sabe tem decisões a tudo quanto é lado, principalmente no caso do stock option, quanto mais há risco do empregado não receber aqueles valores, mais próximo de um stock option para ganho de capital, e quanto maior o risco, menor o risco dele no exercício dos stock options, né? Quando menor o risco, mais próximo de base salarial. Muito bem. E o último elemento que determinou a decisão dele foi o seguinte: surge irrelevante ausência de prestação de serviço no período de férias, configura afastamento temporário, o vínculo permanece, o pagamento é ainda indissociável do trabalho realizado durante o ano. E aí ele conclui, né? Excetuam-se as verbas justamente indenizatórias, pois destinadas a recompor o patrimônio jurídico do empregado, em razão de alguma perda ou violação de direito. E aí ele falou, bom, se nitidamente indenizatórias deveriam, nisso ele não qualificou, e a discussão, quais seriam aquelas que são nitidamente indenizatórias, né? A habitualidade sinaliza a periodicidade no oferimento dos valores, contrapontos aos recebimentos eventuais desprovidos de previsibilidade. Então, tudo que é eventual, então uma bonificação que pode ser dada à vontade única e exclusiva do empregador, talvez não caísse aqui. Já o ministro Alexandre de Moraes, no mesmo sentido, votou da mesma forma. Só que ele já mostra, olha, essa matéria não tem um consenso, ela não é unânime, não tem uma voz uníssona aqui. Do lado das decisões para incidência, que foram voto no tema 20 que eu acabei de falar para você sobre o conceito de folha de salário, tínhamos o ministro Lewandowski e Dias Toffoli. Do outro lado,
ministro Fachin e Rosa Weber, entendendo que não é um tema que deva ser levado para o Supremo Tribunal. É um tema limitado à base do STJ. E o ministro Alexandre de Moraes, ele cita um voto, aliás, um texto do livro do ministro Maurício Godinho, dizendo que as férias são efetivamente parte indissociável do salário. São elementos acessórios. Então, eu vou ler para vocês. A análise da natureza jurídica desenvolve-se a partir da constatação de que as verbas têm nítido caráter acessório. E são acessórios, eles estão intimamente ligados ao principal. Trata-se de percentagem incidente sobre as férias, como acessório que assume a natureza de parcela principal a que se acopla. Então, o principal, quem? É o salário. Terá, desse modo, o caráter salarial nas férias gozadas ao longo do contrato. Terá natureza indenizatória, no caso de indenizadas, na rescisão. Por todo exposto, acompanha o ministro relator. E aí ele também vota a favor da não incidência. E, por fim, o ministro Nelson Fachin, que já era, como eu mostrei para vocês nos slides anteriores, ele era o entendimento dele que não havia incidência, uma vez que essa matéria deveria estar limitada ao STJ. Mas ele também vai votar materialmente. Então, o que ele fala? A questão é fonte de vasto contencioso judicial e administrativo tributário, configurar o indesejável macro-litigância fiscal. Eu diria até mais, né? Essa matéria tinha sido já assumida como uma grande maioria dos contribuintes como não incidência. Poucos foram aqueles que, a partir de 2014 e 2015, ainda buscavam guarida dos tribunais para fins de garantia dos seus direitos. Já entendiam que, uma vez simulado, então não havia mais o que falar. E tenho que lembrar que não estava de todo errado, uma vez o efeito de discussões em repercussão em recurso repetitivo já garantiam esse efeito. E, se vocês olharem no CARF, havia várias decisões nesse sentido. Claro que no curso do tempo essas decisões acabaram sendo ao contrário e houve até sobrestamento de decisões dos tribunais, ou seja, eles seguraram até que o Supremo Tribunal decidisse em função de ter sido guardado para esse tribunal a decisão final sobre um texto de férias. Foi voto vencido por entender de âmbito constitucional. Então, já que eu fui voto vencido, vou julgar, né, aquilo que ele falou, né? Compete esse colegiado apenas a interpretação dos dispositivos constitucionais em relação ao tema, de modo que deles só é possível extrair a necessidade de pagamento com habitualidade em decorrência da atividade laboral. E aí é o grande problema da nossa Constituição Federal. Ela tem tanto detalhe que tudo está na Constituição Federal, o que é bom, mas também, ao mesmo tempo, é o problema do Supremo. Tudo vai para lá porque é a última instância que vai julgar, uma vez que a grande maioria dos temas, principalmente tributários, estão na Constituição Federal. E não é de graça, hein? Acho que vai até uma ressalva. A Constituição Federal ela é carregada mesmo de textos constitucionais, porque sabia que se deixasse livro leve e solto, né, como lei ordinária ou portarias, ia ser um caos para nós. Então, esse é o pecado que a gente paga pela nossa garantia de um sistema constitucional travado num texto legal dentro da Constituição Federal. Bom, seguindo aqui, não influencia aí ele traz um argumento interessante. Não influencia na aposentadoria, portanto, é evidente assim que a lei ou qualquer natureza salarial. Isso aqui, ele está buscando o fundamento daquela discussão que eu estava apresentando para vocês sobre a questão da previdência pública. Então, se na aposentadoria não deveria incidir, porque é assim que os tribunais têm decidido, se a gente decide que não pode, que o valor pago não vai influenciar na aposentadoria, né? As férias não vão influenciar, então também não poderia ter qualquer natureza salarial. E por último, que ele também trata a natureza reparatória de um terço de férias. Então, se é reparatória, indenizatória, e não compõe salário. E ele cita aquilo que eu estava comentando no início, na proposta do constituinte Gaston Wright, ele falava que esse terço de férias ele tinha essa característica da dignidade, ou seja, ele não tem nenhuma contraprestação em salário, em trabalho. O papel dele era ajudar aqueles que queriam ter, iam tirar as férias, né, e tentar dar a eles umas férias mais dignas. E de onde sai um terço? Um terço sai de um cálculo muito interessante. O contribuinte pode vender um terço de férias. Então, mais um terço de férias vai ajudar a pessoa, né? Perdão, o contribuinte aqui é a empresa, desculpe. Se a pessoa pode vender um terço de férias, se ela tivesse mais ainda um terço, isso ajudaria ela a ter umas férias mais dignas. Ou seja, ela iria encarar as férias com 2/3 de dinheiro na mão. Esse é o cálculo, é daí que nasceu um terço de férias que está na Constituição Federal, no inciso 17 do artigo 7º.
E a decisão ficou marcada da seguinte forma: o tribunal, por maioria, apreciando o tema 985 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, assentando a incidência da contribuição social previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador a título de terço constitucional de férias gozadas nos termos do voto relator, perdão, vencido o ministro Elcio Fachin. Foi fixada a seguinte tese: é legítima a incidência da contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias. E é isso, gente. Essa era a história toda que eu tentei mostrar para vocês, o porquê dessa mudança de entendimento, se o STJ entendia efetivamente que era uma verba indenizatória. O que fez o Supremo Tribunal Federal, órgão totalmente distinto do STJ, com competências distintas, mudar o entendimento, claro, isso com uma consequência muito representativa para os contribuintes. E é isso, gente. É isso. Estou à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Vamos ver se damos alguma coisinha. Pois é, Eno, então agora eu vou responder, eu vou ler um pouco das perguntas aqui. Bom, primeiro para o Jorge. Jorge, eu estava falando da série do Suits, chama Homens de Preto. Isso aí, a Luciana respondeu isso, então tá bom. Então, vamos lá. O STJ, às vezes, entra em contradição. Esse seria um tema para o STJ definir, mas preferiu o STJ... Esse é o grande problema. Quando a gente olha as competências, né, de cada tribunal, elas estão determinadas na Constituição Federal, mas, claro, o STF ele vai sempre bater o martelo no final. Então, tem sempre que a gente fala, a decisão final, em qualquer matéria, ela é quem? Do Supremo Tribunal Federal. E mais ainda, né, colocar um pouco mais de complexidade no tema, o que é raro, mas pode acontecer. Após o trânsito julgado, em qualquer tipo de decisão, eventualmente ainda pode haver o que a gente chama de ação rescisória. A ação rescisória, ela pode ser ingressada até 2 anos da decisão final. Claro que os pressupostos de uma ação rescisória são específicos, fato novo, nunca conhecido, etc. Tem vários outros, mas é uma grande dificuldade ver em que limite o direito está consagrado, né? E, claro, né, aí já pegando aqui os comentários do nosso querido Roberto Betamati, isso vai ter um efeito na empresa mesmo, porque eu vou ter que provisionar isso, né? Eu vou ter que pagar, alguma coisa eu vou ter que fazer com esse tema. Aliás, é interessante, eu estava acompanhando, agora eu não tenho certeza, mas é só uma sugestão. Dê uma olhada nas decisões do STJ, se eu não me engano, até setembro ainda havia algumas sendo publicadas, talvez sejam antes da publicação dessa edição, a favor dos contribuintes, que pode confundir a tomada de decisão, né? Porque se o STJ está tomando decisão contra o que o Supremo Tribunal já falou em recurso em sede de repercussão geral, é uma contradição típica, porque o Supremo com certeza vai reformar essa decisão. Aí a pergunta do Eno, como fica o contribuinte? Bom, Eno, vai depender de que forma, qual foi o processo decisório do contribuinte. Se ele ingressou com a ação, aí deve ter tido necessidade de depósito ou não, liminar, decisão, apelação, acórdão, aí cada caso é um caso. No caso das empresas que não ingressarem em juízo, aí sim é um pouco diferente, porque não tem nenhuma guarida legal ou judicial. E aí o caminho natural é a auto-infração, a não ser que haja pagamento antes do lançamento fiscal ou antes do início da fiscalização. E aí tem alguns detalhes muito específicos. Depois, se você quiser, você entra em contato comigo e eu te aviso. Com referência à modulação, não houve nenhuma discussão sobre modulação. Diego, eu sei que a gente pode conversar. Eu tenho algumas lâminas, eu fiz essa apresentação sobre Stock Option, é um tema bem interessante, mas talvez valha a pena a gente ter um grupo grande, porque esse grupo o Stock Option é um tema
muito voltado às empresas de capital aberto no Brasil ou então que tem operações internacionais. Mas se a gente tiver um grupo representativo, a gente pode tratar isso em comitê, tá bom? Depois, se você quiser, entre em contato comigo, a gente pode tentar avaliar isso. A outra pergunta da Mona Lisa é: a forma mais segura de seria passar... Opa, fugiu aqui. A forma mais segura seria passar a incluir as verbas na base de cálculo da contribuição e recolher integralmente as parcelas suspensas, desde a implementação da decisão. Claro, se você tem uma decisão em andamento, vai depender de como ela está. Se você tem ainda sentença, ou acórdão, liminar, enfim, algum ato judicial que te garanta o direito de não fazer, aí você pode obedecer essa decisão, né? Agora, esse é o efeito caixa. A questão também tem que ser levado para fins de o efeito da provisão, né? São coisas que são interligadas, mas não necessariamente estão juntas. Então é isso. Eu aqui agradeço a participação de todos e todas novamente. Para a NEFAC, para mim é um grande prazer poder-los estar em contato com todos, debater temas. De novo, nós estamos super abertos a sugestões. Eu agradeço as sugestões colocadas. Entre em contato comigo. Estou à disposição para a gente elaborar outros temas, outros painéis, como a gente tem feito nesses últimos anos. Tá bom? De novo, gente, obrigado e um grande abraço a todas e a todos. E nos vemos, com certeza, ano que vem com uma série de outros assuntos e coisas legais na área tributária.